Hoje, a gente vai mergulhar na vida e nas ideias de uma das figuras mais importantes de todo o pensamento ocidental, Tales de Mileto. Ele não foi só um filósofo, não. Ele foi o cara que deu o pontapé inicial na jornada para entender o mundo usando a razão e não mais os mitos. E a nossa história começa com um belo de um desafio. O Tales era constantemente menosprezado porque aparentemente ele não tinha dinheiro. O pessoal zombava dele, sabe? Questionavam qual era o valor prático de passar o tempo todo pensando sobre o universo. Para eles, filosofia era uma coisa inútil que não enchia a barriga de ninguém. Mas o Tales, ele tinha um plano para provar que todo mundo estava redondamente enganado. E o que ele fez foi simplesmente brilhante. Usando o que ele sabia de astronomia e de meteorologia, o Tales previu ainda no inverno que a próxima colheita de azeitonas seria gigantesca. Então, com o pouco dinheiro que ele tinha, ele adiantou um sinal para alugar todas as prensas de azeite da região. Pagou um preço irrisório, claro, porque ninguém precisava delas naquela época do ano. Quando o verão chegou e aquela colheita superabundante se concretizou, a demanda por prensas explodiu. E aí o Tales, que controlava todo o mercado, sublocou as prensas pelo preço que ele quis, acumulando uma fortuna. Foi a maneira genial que ele encontrou de mostrar que um filósofo podia sim ficar rico, se esse fosse o seu objetivo. Essa história incrível leva a gente a uma pergunta fundamental. Ok, além dessa demonstração de pura astúcia, quem era de verdade Tales de Mileto? O que motivava esse homem e como é que ele mudou para sempre o jeito que a gente enxerga o mundo? Tales não era um pensador qualquer, de jeito nenhum. Ele era reverenciado como um dos 7 sábios da Grécia Antiga, uma figura de imenso prestígio e sabedoria. Ele vivia em Mileto, que era uma colônia grega super próspera, na costa do que hoje é a Turquia. Ele nasceu por volta de 624 a.C., numa família nobre, e fundou a chamada Escola Jônica. E a missão dele era algo radical para a época. Ele queria encontrar explicações racionais para os fenômenos do mundo, deixando de lado as narrativas tradicionais sobre deuses e forças sobrenaturais. E essa missão o levou à sua ideia mais famosa, mais revolucionária. Ele se fez uma pergunta fundamental. Afinal, do que tudo é feito? Ele estava buscando uma substância única, um princípio que tivesse dado origem a tudo o que existe. Para a gente entender o tamanho dessa mudança de pensamento, é só lembrar como as coisas eram vistas na época. O mundo era basicamente um palco para os caprichos dos deuses. Se chovia, se fazia sol, se a colheita era boa, tudo era atribuído a vontades divinas. O Tales propôs algo completamente diferente, que o universo é uma unidade governada por leis naturais que a gente pode observar e compreender. Esse conceito central ficou conhecido como arqué, que é essa busca por um princípio único. A ideia de que, por baixo de toda a diversidade que a gente vê no mundo, pedras, plantas, animais, existe uma única substância fundamental da qual tudo se origina. Essa foi a grande questão que deu o start na filosofia e na ciência. E qual foi a resposta do Tales? A água. Sim, a água. Ele observou que a água é essencial para toda forma de vida, que ela pode se transformar em sólido como gelo e em gás como vapor. E ele concluiu que ela deveria ser a arqué, a substância primordial de onde todo o resto veio. A implicação dessa ideia é impressionante. Ao dizer que o mundo evoluiu da água por processos naturais, o Tales estava, na verdade, esboçando um pensamento evolucionista. E ele disse isso quase 2.500 anos antes de Charles Darwin. Uma visão absurdamente à frente de seu tempo. Se a história das prensas de azeite provou o valor prático da filosofia, o próximo grande feito de Tales provaria o seu poder de previsão e mudaria a história do pensamento humano para sempre. Durante as viagens dele ao Egito, que era um grande centro de conhecimento na antiguidade, Tales estudou astronomia. E lá, ele aprendeu que os eclipses não eram presságios divinos, mas sim eventos cíclicos, previsíveis. Com esse conhecimento em mãos, ele fez uma previsão super audaciosa para os gregos. Anunciou que o Sol desapareceria do céu num dia específico. E não é que aconteceu? No dia 28 de maio de 585 a.C., uma data calculada por astrônomos modernos, a Lua passou bem na frente do Sol. E a escuridão tomou conta do dia, exatamente como Tales havia previsto. Dá para imaginar o impacto disso? Um homem, usando apenas a razão e o conhecimento, previu um dos eventos naturais mais assustadores e impressionantes que existem. A importância desse momento é gigantesca, não dá nem para exagerar. Para Aristóteles, um dos maiores filósofos de todos os tempos, foi esse evento, essa demonstração de que o universo é previsível e pode ser compreendido, que marcou o verdadeiro nascimento da filosofia.
Os feitos e as ideias de Tales acabaram criando um efeito em cascata, sabe? Dando início a uma nova era de investigação intelectual que moldou todo o mundo ocidental. O legado dele é simplesmente imenso. Ele é chamado de pai da filosofia ocidental, porque essa busca dele por uma explicação única e natural para o mundo abriu o caminho para a ciência. Ele inspirou toda uma geração de pensadores, como Anaximandro e Anaxímenes, que continuaram essa busca, mesmo que discordassem das conclusões dele. Mas a ideia mais poderosa que ele nos deixou foi esta: o universo não é um mistério impenetrável, mas sim algo que pode ser conhecido. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Tales de Mileto iniciou uma busca por uma única explicação fundamental para toda a realidade. Hoje, os físicos buscam a teoria de tudo, os biólogos investigam a origem da vida. A busca continua. A pergunta que fica é, no nosso tempo, qual é a grande explicação que nós estamos procurando?